participar, gente? Eu sou a Érica. Estamos aqui, né, reunidas. Sim. Para mais um Talking Cast BRP. Arrasando aí nesse momento aí com vocês. E nós somos da igreja IBRP. Acho que você já que segue aqui o nosso canal já decorou, né? Ele Já nos conhece. Já nos conhece. Mas Esperamos que já nos siga nas redes sociais. por favor, né? Mas somos da Igreja Batista Renovada do Paulistano. Isso aí, localizado na Zona Norte de São Paulo, Jardim Paulistano. E é isso aí, só chegar aqui com a gente que você será bem recepcionado e recebido por nós. Isso aí. E vamos para mais um episódio. Sim. Mas só que antes, né? Tem umas informações. Tem umas informações que a gente disso. precisa passar. Bom, gente, ó, já assistindo o vídeo, deixa seu like, tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva no nosso canal. Não esqueça também de nos seguir no Instagram, lá Favorzinho. lá tem foto do nosso culto, vídeos, enfim, você vai ser abençoado. E hoje nós estamos com uma convidada mega especial. Ilana, Quem será? Quem será? Fala aí, Ilana, pode falar. Meu Deus do céu, olha, gente, é complicado. Ela que pega os registros mais monstros do culto. Você tá ela. entendendo? Ela é a braba. Ela que fala assim, olha, eu vou focar porque aquela irmã tá chorando. Isso, ela. Olha aquele louvor lá, mano, eu Isso. vou focar. Não Ela. fica muito assim chorando que ela te pega. Ela te pega no jeito. Pega. A nossa Nath! Seja bem-vinda, Nath. gente. Amém. Obrigado. É muito bom receber você aqui, né, gata? Obrigado, Estamos gente. bem felizes. Você é bênção de Obrigado. Deus, nossa fotógrafo especial da IBRP, Amém. mas pode ser contratada, não pode ser Nath. Amém. Nath, seja bem-vinda. Obrigada. E se sinta à vontade para você compartilhar conosco a sua história. Enfim, edificar nossas vidas, que a gente sabe que você tem muita história para contar. Amém. E é bênção de Deus. Mas, primeiramente, eu quero saber como que você teve o seu primeiro encontro aí com Deus, como que foi, né? Para começar, porque a gente é bem curiosa, É. entendeu? A gente vai fazer várias perguntas. Amém. Amém. Eu não nasci, né? No berço Não, você evangélico. nasceu sim. Como você tá aqui? Não. Eu nasci, só nasci. Ela é engraçadora, gente. De vez em quando ela solta umas dessas, que ela é engraçadora, né? Eu nasci, né, só que a minha avó, a madrasta da minha mãe, Sim. ela era cristã, né? Ela já faleceu. E eu acredito muito que a minha vida foi, assim, pra igreja através da vida dela. Né? Ela era Deus e Amor, então ela era aquelas senhorinhas do pop, né? E eu lembro que muitas vezes ali eu passando na porta, a gente morava no mesmo quintal, e ela sempre perto do portão, quando eu fugia pra ir pro rolê, ela sempre tava na janelinha. Aí eu, ai, vó, tá cuidando da minha vida, mas não é, ela tava orando. Depois quando eu me converti, ela falou pra mim, Nath, eu orava quando você saía e eu ouvia de madrugada quando você voltava e eu ainda estava orando. Né? Só que naquela época não dava Entendia nada, importância pra justamente. isso, né? Mas eu tenho certeza que isso me alcançou. Sim. E com 7 anos eu comecei pra igreja com ela. Ai, No legal. começo eu fui assim porque, minha avó quer me levar e vou. Só que eu me apaixonei. Cheguei lá, eu lembro que eu sentava no pé das obreiras, elas falavam línguas, e eu ficava assim, ó, nossa, que legal, o que será que elas estão falando? E eu achava muito, muito, muito legal e falava, mãe, me dá uma moeda, eu tenho que levar uma moeda pra colocar na salva. E ali foi. Só que, obviamente, eu cresci, fiquei adolescente e Sim. foi pro mundo, né? E aí eu fiquei. Fiquei minha adolescência, minha juventude, porque aí minha mãe se separou do meu pai, ela foi trabalhar, né, Sim. pra me criar. E nesse meio tempo eu dava umas escapadinhas, né? Ela não sabia, vai saber agora, né? Mãe da Nath está Tá vendo, vendo, né? Vai Perdoa, saber agora. perdoa. E aí nessas escapatórias eu convivi muito no mundo, muito mesmo. Sim. Aprontei muitas coisas, né? Nossa. Até que os anos foram se passando, tudo, fui da adolescência pra juventude e fiquei adulta. Sim. Aí com 23 anos eu engravidei da Bia. Nisso você ainda não tinha retornado. Ó, eu lembro como se fosse hoje, toda vez que eu andava assim, ó, e passava na frente de uma igreja, eu poderia estar fazendo a brincadeira que fosse, assim, com os meus amigos, eu parava e falava, nossa, ali, eu preciso voltar ali um dia. Só que aí depois eu, deixa pra lá, e esquecia e continuava ali. Mas hoje, assim, lembrando de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, todos os dias eu tinha um livramento, né, de Deus. Todos os dias. Então Deus tem mesmo propósito na minha vida, porque Sim. Ele me guardou em todos os meus passos. Sim. Até se eu for começar a contar, eu vou ficar aqui até amanhã, de tantos ensinamentos que eu já tive. E aí eu fiquei, fui trabalhar, aí meu trabalho foi onde eu conheci meu esposo, só que mesmo assim no mundo, assim, Sim. nos rolês da vida, tudo, e eu engravidei da Bia. Foi um susto pra mim, porque não foi planejado, obviamente, porém, foi uma estratégia do Senhor, eu creio, porque
eu grávida dela, meio desanimada, porque eu falava, ai, perdi minha vida. 23 e anos, agora? né? 23 anos. Falei, e agora? Não era isso que eu queria, mas amém. Aí, não, como eu bebia, né, tudo, não podia mais beber, né, falei, não tem graça mais a vida, não bebo mais, não tem mais graça. Aí, nem vou no rolê, não posso beber, não posso fazer nada, não vou. Aí teve um dia que eu fui na casa de uma amiga, na verdade da mãe da minha amiga, que ela era aquela mãe que é amiga de todo mundo, Sim. né? E aí era aniversário dela, eu fui lá. E quando eu cheguei lá, o irmão dela, que era acredito que seja até hoje, com a noiva, estavam lá, levaram um bolinho pra ela e estavam lá. E aí eu lembro que ao invés de cantar parabéns, ele falou, vamos fazer uma oração. Aí eu, E você tá grávida? tava grávida da minha. Não, aí eu fiz, aí eu meio que escondi um pouquinho assim atrás do armário, né? Falei, assim, eles Não foi pra igreja, mas a igreja foi até ela, isso aí, né? No aniversário aí, Fiquei lá, assim, e eu confesso pra vocês que eu fiquei com o coração acelerado, assim, meio que com medinho, né? Sim. Porque, no fundo, a gente sabe. Quando a gente... Eu não conhecia, assim, 100% a palavra do Senhor, mas uma sementinha já tinha sido plantada Sim. no meu coração. E aí eu lembro que eu meio que escondi um pouquinho, assim, no armário. Aí ele falou assim, amor, ora. Ela já veio. Isso o cara falou pra noiva dele, no caso. Aí ela ia orar pelo aniversário da cunhada. Ela já veio marchando pro meu lado. Fui eu. Nossa. Aí ela falou, o Senhor tá pedindo pra que você volte. Uau. E esse filho no seu ventre é pra você não morrer, pra você não se perder. Caralho, Deus. Então Deus está dando misericórdia de você. Talvez você nem queira aceitar, mas aceite, porque é um chamado do Senhor. Meu Deus. Aí foi que dali eu não voltei 100%, Sim, procurei sim. uma igreja, tudo, mas bem raso. Sim. Fui bem raso assim, mas confesso que já comecei a me sentir melhor. Aí quando a Bia estava perto de fazer 1 ano, foi onde eu me firmei em uma igreja X, onde eu me Sim. batizei, né? E foi com a pastora Ivonete, né? Sim. E aí foi lá que eu fiquei. Fiquei lá, me batizei, a Bia tinha 1 aninho. Aí foi que eu fui caminhando devagarzinho, indo. E fui conhecendo mais o Senhor, né? Sim. Eu lembro que logo de cara eu me apaixonei pela intercessão. Aí fui assim meio de paraquedas, sabe? Sim, Mas sim. eu fui, às vezes eu não sabia nem orar, mas eu parava, ficava olhando a menina da intercessão orando, sabe? E ficava lá na intercessão, firme e forte, não sabia nem, às vezes não sabia nem o que eu tava fazendo, mas tava lá. Orando e sempre pedindo pra Deus pra que eu tivesse eu queria tanto ser batizada com o Espírito Santo, sabe? Foi uma coisa de... Eu sempre fui muito intensa. Então aquele ardendo no meu coração Sim, mesmo, sim. sabe? Por querer pelo Senhor. E aí eu fui pedindo, do meu jeitinho assim, sabe? Fui pedindo, até que foi acontecendo, me batizei. Aí me batizei no mesmo ano, foi tudo no mesmo ano. Fui pra igreja no ano... A Bia nasceu em 2009, foi em 2010, né? Sim. Aí no mesmo ano me batizei em outubro, eu fui bem no ano novo pra igreja. E eu lembro que nesse ano novo, Deus falou muito comigo, aí eu fiquei ainda alguns meses sem ir, continuei o ano todo, em outubro me batizei e fui ficando. Eu fui ficando, só que aí se passaram 5 anos, a igreja fechou. Mas você ficou lá durante 5 anos? Fiquei o tempo até quando, né? Aí os pastores mudaram, fechou a igreja, aí fiquei, e agora? Né? Onde que eu vou? Aí, sempre com a pastora Ivonete, né? A Ilana sabe, né? Sempre com a pastora Ivonete, aí até que eu fui pra outra igreja, aí depois a pastora Ivonete ficou ainda sem igreja, foi aonde, através de uma pessoa que era também de lá com a gente, conheci o Lino, e aí falou dessa igreja aqui que é um pouco perto da casa da pastora, né? Sim. E aí a pastora falou, Nath, conheci uma igreja ali no Paulistano, você precisa ir lá. Aí eu falei, nossa. então eu vou. Aí eu vim, e assim, pra mim, a marca registrada da nossa igreja é a recepção. Sim. Todo mundo muito acolhedor. Sim. Nossa, eu lembro que quando eu subi as escadas, quem me recepcionou foi a Polly. Nossa. Foi a Polly. Nossa, ela me deu um abração assim, ó, que eu fiquei assim engraçado quando constrange. Não tava esperando isso. E o legal, não sei se com você, Caérica, né, que a Ilana já era daqui, foi assim, eu já me senti em casa. Eu cheguei no mundo, Nath, paz, eu já gostei. E fiquei 8 meses. Aí depois eu saí e retornei pra onde eu estava. Sim. Aí fiquei um tempão lá, tô falando muito, né, gente? Não, fica à vontade. Fica à vontade, você veio aqui pra falar. Aí fiquei 8 meses certinho, voltei lá. Acredito que foi uma permissão do Senhor mesmo, Sim. que eu voltasse, passasse por muitas coisas. Foi depois que eu quis sair de novo, né? Saí
E falei, não vou mais pra igreja. Vou ficar na minha casa mesmo, vou ficar naquele lance de, eu assisto um culto aqui na TV, ou eu visito ali. Só que aí já não dava mais, porque aí eu tinha 2, né? Sim. Pra instruir ali no caminho. Aí eu falei, não tem como eu ficar na minha casa. Sim. Aí eu fui num domingo de manhã, brinquei com a Bia no elevador. Falei assim, a gente vai pra igreja, escolhe uma mão. Nossa. Aí eu coloquei numa mão, na minha mente, uma igreja lá perto de casa, que é muito top também, e por ser perto. Sim. E pensei aqui na Batista. Ela foi escolher a mão daqui. Aí eu falei, amém. Eu vou fazer certinho. Aí nós viemos no culto de manhã. Aí nós estávamos aqui, aí eu sempre conheci todo mundo. Sim. Porque eu lembro quando eu era da outra, vocês passavam, Nádia! Vem! Ela lá dentro da igreja, ela lá quase louvando o aniversário. Aí entramos tudo, aí eu lembro que a Bia era pré-adolescente, né? Sim. E aí eu lembro quando acabou o culto, o pastor veio, Bia, vem na sala dos adolescentes, né? Sim. É livre, não é só pra quem é da igreja. Sim. Aí ela já, não, mas eu não tenho igreja, pastor. É essa mesmo. Eu vou vir, não é mãe que eu vou vir, ela vai vir. Ela vai vir. Aí ela já me cobrou. Foi domingo, era segunda, ela, mãe, eu quero. Eu falei, tá bom, vamos. Nisso a Babi já tava aqui na salinha, toda feliz. Tá bom, aí... E a Babi tinha quantos anos, Nath? A Babi tinha... A da segunda, da primeira vez que eu vinha, ela não tinha nenhum ano. Ela era bebê. Bebezinha. Bebê, aí agora depois que eu voltei, vai fazer 2 anos que eu voltei, ela vai fazer 7, tinha 5 anos e alguns meses. E aí ela já veio, já se inteirou, a Babi também. Sim. Todo mundo aí na segunda trouxe a Bia, ela se apaixonou, né? Sim. Ela já sabia do trabalho daqui, porque ela participou bastante da festa infantil. É. E aí... Só que ela ainda não tinha um vínculo com os adolescentes, né? Sim, é. Ela via assim de longe, né? Um Sim. pouco distante. Uhum. Aí ela amou. Mãe, é aqui que eu quero ficar. E pronto, né? Aí, assim, por mais que eu gostava daqui, eu sempre gostei daqui das pessoas, mas assim, por ela, eu falei, não, se ela aqui gostou, é aqui, eu vou ficar. Sim. Aí falei, vou continuar ainda até. Aí ela foi cada vez mais se envolvendo, e tô aqui. Daqui, né? Tô aqui. Aí hoje, se eu não venho, ela fala, eu vou. Eu vou. A Babi fica brava quando eu venho de domingo de manhã, porque ela quer à noite Pra participar da salinha. E tem sido bênção também. A Babi é pentecostal, gente. Ela tem as folhinhas de fogo. Eu falei, eu quero cantar. O que uma mãe não faz, né? Pelos seus filhos, né? E os filhos têm uma grande importância, na verdade, né, Nath? Às vezes não. Deus usa eles, né, para nos trazer de volta ao centro da vontade do Senhor. E elas foram um portal para você ficar no lugar ao qual o Senhor tinha um destino para você, né? Eu acredito, você vê, né? Eu tava grávida. Sim. E foi através da vida da Bia, Meu né? Deus. E depois novamente. Justamente. Deus me provando que, foi eu que te dei. Fui eu que te dei, né? Se você não tivesse aceito, como você estava fazendo no início, sem discernimento, sem sabedoria, né? Talvez você não estaria aqui. Verdade. Nath, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Na outra igreja você era do Ministério da Dança, né? E aqui você é da mídia, tipo, são áreas totalmente desligadas. Como que foi isso na sua vida? Nossa, foi... Nunca imaginei. Tipo, você já... Isso que eu queria saber. Tipo assim, eu já gostava de tirar foto na outra igreja, apesar de eu não ser da mídia, porque eu não tinha, por exemplo. Mas aqui eu vi a oportunidade ou não. Tipo, só nasceu e já era. Na verdade, dessa primeira vez que eu vim, fiquei 8 meses, eu tirava foto também aqui. Porém, a nossa igreja não tinha mídia. Nossa, é verdade. Não tinha mídia, era o pessoal do computador, né? Sim. E eu tirava aleatório, assim, só. Eu nem lembro se a gente postava. Não consigo Eu lembrar. não consigo lembrar. Também. Então era registros pessoais, tipo, não era nada pra... Eu não consigo. Não era tão investido igual é agora, né? Sim. Não era com tudo Aí assim. quando eu cheguei, dessa vez que eu vi a mídia, eu sempre tirei, já tinha câmera, né? Sim. E eu sempre fui aquela, desde adolescente, que era a única do rolê que eu entendi. o filme. Comprava um filme, eu lembro que minha mãe tinha uma pequenininha da Kodak, e ainda era um filme mais antigo, então era super difícil. Praia, sempre era eu, só que era aquela coisa. Então você né? sempre gostou de tirar foto? Sempre, toda a vida. Eu Entendi. lembro do meu pai me mostrando fotinha no... Nossa, que legal. Eu não lembro, né, da minha Tinha os época. negocinhos quadradinhos, não tinha? Tinha, Que era essas assim. Então, dizem, né, que era Dizem- assim. dizem que era assim. E aí eu sempre gostei de foto, sempre. Aí quando eu voltei, que o vídeo já tava mais estruturado, eu falei, nossa, que top! Falei, eu quero, hein, se eu puder ajudar aí vocês com a minha câmera. Aí foi que o pastor falou assim, Nath, vou te direcionar pra um, né? E aqui não tem, tinha a Fê, né, que dançava verdade. um pouco. E aí acabou que ela também focou mais no louvor. Eu cheguei a dançar
com ela. Aham. Ah, eu vi umas cheguei, fotos aqui, né? É, sim. Isso. Eu Cheguei a vi umas dançar com ela. Colocou até as pouco. crianças pra dançar também. Foi. Legal. Acho que no ano passado não, Dia das Crianças. Foi. As crianças dançaram também, foi Mas uma acho- E apresentaçãozinha de cada... em um culto com as mulheres também. Isso. Foi bem legal. Aí acabou que não dancei mais, porque aqui não tem um ministério de dança, né? Sim. E fiquei mais na mídia. Aí foquei mais na mídia e tal, mas agora a dança pode voltar, né? Um pouquinho. Não Mas tem a um mídia também tá ministério. top. Mas você dança o quê? É rap, é o quê? O que tocar eu danço, né, Nath? Ai, gente. Meu, você acredita que eu também fui da dança? Eu sei. Mas você sabe, né? Só que na minha época era, como era assembleia, né? Não tinha todo Era esse gestos, movimento, né? era gestos, né? É. Não sei, mulher, onde eu tava com a cabeça. Mas enfim, Mas eu acho que hoje a toda gente dança de menina alegria. nova, mais nova, assim, né? Ah, eu sou Nova. mais nova, né? Porque nós somos novas, nós somos Sim, jovens. sim. Nós somos, entendeu? Tudo bem. Eu já dancei também na minha outra igreja. Ó, Já? tá vendo? Já. Nossa, todo mundo já passou por A isso. Letícia também. A Letícia, eu, a Agatha. Nossa, Sério, já eu sabe. que da hora. Ela top, top. Não, mas você olha assim pra mim e fala assim, meu, não, você nunca dançou, né? Quando eu falei pra você, você não acreditou. Você falou assim, você... Não sei nem A Nath disfarçando, não, eu sempre achei que você dançou. Não, porque eu falei assim, você acredita que eu dançava também? Aí ela falou assim, você? Eu falei assim, mas era coreografia, tipo um negócio assim, Sim, Jesus. sim, era assim, ensaiado já e era isso aí. Legal, Nath. Muito legal. Mas agora, não, né? Nossa conversa é super legal, porque aqui. Mas você tem experiências, né, aí da sua vida, a qual, na verdade, são coisas que estão bem acontecendo ultimamente, né? Assim, depois da pandemia, são coisas que fizeram assim, ó, escancararam, que é a ansiedade, né? Você chegou a compartilhar com a gente um pouco, mas eu queria que você compartilhasse aí como que desenvolveu, né, essa ansiedade aí. Sim, eu passei por um período assim que no começo eu não entendia o que era, porque não era tão falado como agora, ou talvez pra mim não era por nunca ter passado, Sim. né? Então eu me lembro que a primeira vez que eu tive assim uma crise de ansiedade foi dentro do fretado, né? Indo trabalhar. Que ano que foi isso, Nath? Foi antes da pandemia. A pandemia foi o quê? 2019? Foi. Você já tinha as crianças, as meninas? Já, foi 2018, vamos dizer assim. Não foi muito longe não da Não, pandemia, verdade. porque eu lembro que eu peguei Covid. Nossa. Eu peguei Covid e eu também fiquei bastante De ansiedade. Quando eu dirijo, eu ficava achando assim, eu não tive tantos sintomas. Os únicos sintomas que eu tive foi muitas dores no corpo, Sim. só. E o nariz entupido. Mas eu não tive tosse, Sim. gripe, não tive. Porém, na minha cabeça, o que ia acontecer? Como todo mundo tava falando todas aquelas coisas, Sim. eu imaginava que aquilo que eu tava sentindo ia piorar a cada dia. Nossa. Então a minha mente já começou a imaginar, que já é Uhum. ansiedade, que eu ia morrer. Sim, Vai, vamos seu dizer destino era a assim. morte. E assim, bem no começo da pandemia eu perdi uma tia, né? E ela Pelo Covid. foi pelo Covid. E não, quando me chamou, foi bem no comecinho, onde não sabia que remédio tomar, Sim. não sabia como tratar. Sim. E essa minha tia, quem cuidava dela era minha prima, e minha prima estava grávida. Nossa. E aí foi assim, minha tia faleceu, descobrimos depois que foi de Covid, porque aí teve que fazer exames que Sim, estavam sim, descobrindo, sim. minha- Aham. depois que descobrimos, e a minha prima grávida pegou, Nossa. teve que tirar o bebê, Meu Deus. e minha prima ficou no hospital quase 6 meses. Meu Deus. Então foi um choque assim, ó, pum, na minha família, sabe? Foi um choque. Imagina. E assim, nós fomos no velório da minha tia. Nossa. Mas só que ninguém sabia até então que... Ninguém sabia. Foi bem no comecinho É, mesmo. Meu Deus. bem no comecinho, então, só pra voltar, né, pra concluir Sim. o raciocínio. É. Antes da pandemia, eu estava no fretado, onde eu sempre dava uma cochiladinha assim, né, antes de chegar no serviço. E teve um dia que eu acordei assustada. Nisso que eu acordei assustada assim no fretado, eu olhei pros lados, ar-condicionado, não tinha janela, Sim. eu tô passando mal. Mas na minha mente, gente. Sim. Na minha mente, né? Hoje eu posso falar que foi na minha mente. Tô passando mal, aí eu levantei e fui na minha amiga. Cadê? Você quer ensinar pra gente? Acho que dá, mas acho que dá certo. Vai, Nath, faz igual! Eu fiquei assim, ó. Eu com gestos, ó. Levantei. Não, se tiver amor, não fala, só assim. E aí eu fui na minha amiga e falei, eu quero descer. Eu falei, tava na Castelo, eu falei, eu quero descer, porque eu pensei, eu vou andar, vai vir o ar, eu vou melhorar. Ela, não, Nath, calma, tá chegando. Não tá chegando, e aquela Castelo sem nada dos lados. Um breu. Aí ela, não, calma. Eu fui lá, bati, o motorista parava pra me descer. Eu
eu quero descer. Ele, não, moça, tá chegando. E nisso que está chegando pra mim foi a eternidade. Realmente estava chegando, mas na minha cabeça, Tava muito distante. jamais. Desci, já fui direto pro ambulatório. Aí chegou lá, ela tava me coçando, né, bastante, tava vermelha. E aí a enfermeira falou, é ansiedade. Eu, não, eu nunca, nem sei o que é isso. Ah, fica um pouco aqui, se acalma, depois vai pro setor. Aham, quando ela virou as costas, eu fui embora, fui pra rua. E comecei a andar lá em Jundiaí. Aí eu só perguntei pro rapaz, como eu faço pra chegar na Lapa? Ele, tá longe, moça, mas você pode pegar A pé tá longe, mas dá pra você pegar um trem. Pega um trem. Aí ele me indicou um ônibus, eu entrei nesse ônibus, andei, gente, nesse ônibus. Deu uma volta no mundo. Cheguei num... tipo, uma mini cidadezinha e tinha um terminalzinho. Aí eu fui lá perto e falou, ó, você pega... aqui tem um trem, você pega um trem. Aí eu fui, olhei, entrei no trem, aí foi uma viagem. Aí você tava desnorteada? Tava desesperada. Aí eu peguei, entrei no trem e fui indo, né, sentido Lapa. Fui indo no trem. Eu cochilava. Você morava na Lapa? Não, só que eu pensei, a Lapa é o único lugar que você sabe chegar na minha casa. Ah, tá, entendi. Então eu vou, tá. vou sentido Lapa. Aí foi que eu cheguei na Lapa, aí entrei no ônibus que ia pro Morro Grande. E quando eu cheguei na porta do meu prédio, foi onde eu comecei a melhorar. Eu comecei a melhorar. Cheguei no médico, falei, né? Aí me perguntou, aí a médica perguntou, você começou a trabalhar agora, faz muito tempo? Eu falei, não, voltei agora. Ah, você tem uma criança pequena, talvez seja isso. Você tá muito preocupada. E realmente eu tava, Sim. né? Porque fiquei bastante tempo sem trabalhar. Sim. E depois eu voltei a trabalhar. Aí ela falou, Essa fase aí você já tinha as duas? tinha, a Bárbara era pequenininha, né? E aí foi que ela me deu encaminhamento, psiquiatra, tudo. Sim. Só que eu não fui e fui pra casa. Aí fiquei bem na minha casa, que ali o lugar, Quando você chegou, já ficou de boa. fiquei mais calma, tudo. E a partir daí começou uma luta, né, do meu eu contra mim mesmo, né? Sim. Porque aí é um dia de cada vez pra sempre, né? Porque a gente acredita e crê, né, que Deus Sim. cura, porém tem os médicos que a gente precisa ir, né, é importante, Muito terapia importante. eu acredito que é importante. E aí eu comecei a orar, Senhor, me ajuda, tira de mim. E aí foi outro processo, né, na minha vida, que eu comecei a enfrentar, veio a pandemia, foi aí que veio a pandemia, também foi um tempo difícil, né, ninguém ficava trancado dentro de casa, aquele medo de pegar e morrer, porque a gente estava vendo acontecer. E aí eu cheguei a pegar, e aí eu fiquei bastante no quarto, comecei já a me bater um desespero. Aí a Babi entrou, chegou a ficar comigo, tipo, sem medo, ficou comigo. Deus guardou elas, que elas não pegaram, o Anderson não pegou e eles ficaram ali comigo todo o tempo. Que nem eu falei pra vocês, eu cheguei a pegar o carro várias vezes e ir pro hospital. E falar, olha, eu tô sentindo isso. Eu cheguei a tomar tanto remédio que eu digo assim, ó, remédio tipo de gripe, remédio de desentupir nariz, esse remédio que você comprou na farmácia, sem receita. É acessível, né? E começou a me dar uma dor de gastrite que eu achei que era meu pulmão. Meu Deus. Ó, a mente. Aí quando eu cheguei lá, a médica até riu, né? Ela falou, mas o que você tomou? Ah, eu falei, isso. Mas se tiver mais aí, eu tomo. Meu Deus. Pra mim não morrer, eu tomo. Aí ela falou assim, ó, vou te dar um omeprazol, se melhorar, é seu estômago. Aí, na hora que ela deu uma veia, eu melhorei, foi meu estômago. Sim. Eu simplesmente detonei meu estômago com medo, né? Uhum. Coloquei um monte de remédio pra dentro, assim, não remédios fortes, né? Sim. Eu já tava tomando azitromicina, tudo. Sim. E atacou o estômago. Atacou o estômago. Caraca, ô Nath, e assim, é um tema muito importante, né, ansiedade, porque, sim, hoje é o que até a gente acha que não tem, do Tem. nada vem alguns gatilhos Verdade. que a gente acaba desenvolvendo. Um conselho que você poderia dar hoje para quem está passando por isso, talvez alguém que está assistindo esse vídeo e esteja enfrentando esse momento, sabe? O que você acha que pode fazer para ajudar essas pessoas, assim, quando elas estiverem nesse momento de crise, sabe? Olha, igual eu vim pra cá, eu até testemunhei, né, no Setembro Amarelo. Sim, verdade. E depois desse dia, eu tive algumas crises, sim, Alguns gatilhos, né? né, por conta de coisas que eu tenho vivido na minha vida. Porém, o importante é você começar a se conhecer, identificar o momento e o porquê que está acontecendo. É você ter um equilíbrio, você parar, falar, ó, eu acho que eu tô com uma crise de ansiedade aqui,
Por que será que está acontecendo? Deixa eu respirar, deixa eu falar com alguém, porque é importante. Sim. Eu, por mais que eu sou falante, gosto de brincar de zoeira, mas todas as vezes que me dava crise, eu não queria falar com ninguém. Pelo contrário, esse negócio das pessoas falar, você está com frescura, trava a outra pessoa, e aí a outra pessoa não quer falar com ninguém, porque ela fica com vergonha, é fato. Vai falar que eu tô com frescura, que não é... Assim, que não... Mas vai falar te trabalhar, ajuda. vai trabalhar. Isso que entra também Então, a importância do... É o que eu falei, eu me isolo. Tá. Porém, hoje, eu começo a identificar, aí eu falo, não posso. Sim. Então, assim, possa ser que eu não chegue em você e fale assim, Érica, eu tô tendo uma crise de ansiedade, mas eu posso falar, eu consigo falar assim, ó, ora por mim. Eu já consigo, hoje eu já consigo falar. Sim. Principalmente aqui na nossa igreja, né? Igual eu falei pra você de um encontro que eu tive com Deus. Porém, hoje, o momento que eu vivo aqui, na nossa igreja, nesses quase 2 anos que eu estou, é um momento totalmente diferente que eu nunca vivi. Né? Então, eu até fiquei pensando, eu falei, quando elas me perguntarem do encontro com Deus, será que realmente eu estive lá atrás do encontro com Deus ou é hoje eu vivo o encontro com Deus? Eu posso dizer que é hoje. Sim, sim. Eu posso dizer que é hoje porque eu me sinto livre. Sim. Hoje eu sirvo com alegria, porque eu amo servir. Eu tenho o meu chamado, que você fala, mas qual é o seu chamado? Eu falo, servir. Porque eu amo estar aqui com vocês e vir uma garrafa de água eu colocar pra você, colocar pra mim é de mim, eu gosto de fazer isso. Então quer dizer, eu não tenho vergonha de chegar e falar assim, ora por mim, Sim. você pode orar por mim? Mas que eu não te conte o porquê, que talvez, às vezes nem tem, às vezes não tem, às vezes não tem um porquê, você Não tem não nada identificou. concreto, né? Então a pessoa identificar. Mas é tipo um socorro de uma forma diferente, né? Tipo, precisando de ajuda. Porque eu acho que assim, o espiritual ele é muito importante. Sim. Quando você está bem espiritual, o resto você consegue ir resolvendo. Acho que tem que ser um conjunto, né? É um Mente, conjunto. corpo, espírito, tem que estar tudo alinhado. Porque se um tiver bagunçado, o outro já começa a confrontar o outro, a tentar te trazer um desequilíbrio. Sim. Na verdade, eu também, né, Nath, compartilhando aqui com esse momento com você, também tive crise de ansiedade. Né? No começo eu não sabia. Na verdade, eu tinha sofrido uma perda, né? Um luto. E no começo eu achava que... Porque logo quando o Kiko faleceu, eu tinha falta de ar. Só que eu tinha falta de ar e eu achava que era porque eu tava querendo sofrer da mesma doença que ele. Tipo assim, eu falei assim, meu, eu tô ficando louca. E eu parava assim, eu falava assim, meu, eu tô ficando louca? Por que eu tô tendo falta de ar, sendo que eu nunca tive falta de ar? E tipo, na hora eu não entendia que era ansiedade. Eu não entendia. Porque não tem ansiedade. Não tem. Eu não tenho ansiedade, isso não é ansiedade. Eu achava que era coisa da minha cabeça, que eu queria aquela doença pra mim. Mas, meu, muito louco. É um jogo assim de pensamento que você fala assim, meu, surreal. Beleza. Até que eu comecei a passar muito mal. Só que aí eu comecei a passar no posto, né, tal, tudo direitinho. Aí chegou lá no posto, eu passei com a cardiologista. Aí ela pegou e falou assim pra mim, olhou pra mim. Meu, exame. eu começando a conversar com ela e do meu jeito, assim, normal. Pra mim, meu jeito é normal, tal. Ansiosa? Não. Não. Aí ela falou assim, você é ansiosa? Eu falei, não. Imagina. Ela falou assim, como não? Eu falei assim, o seu jeito de falar, o seu jeito de se comportar Já entrega. já tá entregando tudo. Ela falou assim, mas primeiro eu preciso fazer outros exames pra concluir esse fato, né? Porque nós, como médico, a gente não pode dar um diagnóstico sem ter primeiro as investigações. Aí eu falei assim pra ela, falou assim, houve um trauma na sua vida? Ela falou desse jeito, eu falei, pronto, a mulher de Trauma da vida aqui, meu Deus. Ela falou, houve um trauma? Eu falei assim, sim. Ela falou assim, você pode compartilhar? Eu falei assim, sim, eu perdi minha esposa. Ela falou assim, quanto tempo? Na época, acho que fazia 3, 4 anos, acho. Aí ela falou assim, então tá identificada. Mas vamos primeiro fazer o exame. Eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Parece que também foi uma chave pra mim, essa ansiedade aumentar muito mais. Porque como você, eu comecei a sentir coceiras no meu corpo. E as minhas coceiras, elas viravam hematomas vermelhos. Elas inchavam de uma forma e a pele ficava endurecida. Aqueles hematomas, como se fosse uma picada de um inseto de alergia, mas era no corpo inteiro. E eu ficava, às vezes, aqui no pescoço. E como a igreja era um local muito... que eu convivia com meu esposo, então era um local de muitos gatilhos. Então, quando eu estava na igreja, eu tinha muitos gatilhos de falta de ar. Então, eu comecei a lutar com isso, né? Mas exatamente onde os meus gatilhos foram mais envolvidos dentro da igreja, mas foi em um dos momentos de gatilho onde eu fui curada na igreja. Né? Então, assim, o não descartando a importância de um profissional, porque eu também tive acesso à ajuda de um profissional, mas
assim, eu fui curada naquele momento, porque estava fora de controle de mim, né? Estava assim, eu não conseguia controlar mais. Foi onde um momento de culto ali, e eu falei, Deus, eu não aceito. E eu passando mal, super mal, fui pra janela, porque eu tava já passando super mal, muita falta de ar, achei que eu ia desmaiar, e eu falei assim, eu não aceito. Eu falei assim, eu não aceito estar aqui. E eu em prantos ali, né? Eu falei assim, eu não aceito estar aqui, eu tá dessa forma. Eu falei assim, eu não aceito, eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra mim. E naquela hora, de verdade, assim foi uma das coisas assim que foram muito marcantes pra mim, assim, diante de Deus, né? Porque a gente que tem ansiedade e sofre com isso, sabe como é difícil você ter o controle, né? Você perde totalmente o controle do seu corpo, das suas ações. Sim. Então foi onde, assim, eu recebi a cura do Senhor, sabe? Lógico que o nosso corpo humano é louco, né? Há gatilhos ainda que tentam, conforme a situação que nos levou, né, à ansiedade. Mas, meu Deus é nosso suporte total, assim, total. O equilíbrio mesmo, é se conhecer, né? Justamente. Analisar, parar, pensar por que eu tô sentindo isso, o que aconteceu, por conta de X coisa, vou orar aqui, Senhor, me ajuda, né? Se vai, eu, particularmente, eu não fui ao médico, né? Mas Sim. precisa. Sim. Eu acredito que todo mundo fala tão bem de terapia, né? Justamente, é muito Então, eu bom. acredito que seja muito bom fazer. Porém, eu acredito que é o equilíbrio. Sim, eu acho também importante não se achar autoimune, né? Por Sim. exemplo, é a doença que atinge o meu colega do lado, Verdade. a minha mãe, o meu pai, mas Sim. não me atinge. Então, Sim. assim, todos nós estamos propícios a isso. Sim. Então, a gente precisa fazer o que a Nath está falando, que a Jada falou, é identificar quando está acontecendo para, de alguma forma, tentar lidar com aquilo, Justamente. para não ter uma crise e ser Sim. muito pior, né? Pedir ajuda, né? Sim, Pedir ajuda, sim. porque você sabe, às vezes, falar. Talvez eu fale com você, você nem precisa me dizer nada. Só Sim. de você me ouvir, você já me ajudou. E isso que a Nath falou são duas vertentes, né? Primeiro, naquele que está ouvindo, então assim, é muito importante pra gente que está ouvindo alguém que tem ansiedade, não julgar como frescura, como a Nath falou. O medo que ela tinha era, eu vou falar da minha ansiedade, a pessoa vai falar, não, é uma frescura, isso ainda existe. Até porque isso antigamente era muito pouco falado, né? Justamente. Mas, então são duas vertentes, é nós que estamos ouvindo ter a empatia de lidar com isso de uma forma, eu posso não sentir, mas eu sei que é ruim pra quem tá sentindo. Que é real, né? Que é real, e a outra vertente é aquela pessoa que tá sentindo pedir o socorro. Nem que seja, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos, sei lá, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos, né, de alguma forma pra tentar se Porque livrar ficar disso. sozinha já é uma arma pro inimigo agir, Sim, né? Colocar com coisas certeza. na cabeça. E na verdade é uma grande dificuldade para quem tem ansiedade, e depende do grau da ansiedade também que vai gerar para a depressão. A pessoa não consegue falar, tá? Uhum. Isso não é algo que talvez ela queira, só que ela não consegue alcançar, entendeu? O poder de fala. Uma outra coisa importante, a Ilana falando, eu lembrei. Às vezes, a gente quer disfarçar muitas coisas. Então, assim, às vezes eu não tô bem, mas eu não quero demonstrar que eu tô com ansiedade, eu não quero demonstrar que eu não tô legal, então eu vou meio que fingir que tá tudo bem. E isso só piora os nossos problemas, porque quando aquela pessoa vai embora, a gente continua com o nosso problema Sim. e ainda se sentindo super mal. Justamente. Porque, cara, eu tava com peso na minha cabeça, tava com peso nas minhas costas, eu fingi que tava tudo bem, a pessoa acha que tá tudo bem, então ela vai embora e fala, pô, a Nath, a Ilana tava super bem conversando, e depois ela se tranca. Então, assim, acho que a transparência nesse momento é algo Sim. muito importante. E é se abrir mesmo, é falar, olha, assim, Não tô bem. não tô bem. Não é Não tô bem. vergonha, né? Não é vergonha. Eu mascarei muito. Então, Ninguém a gente sabe. eu acho que a gente faz isso não só com ansiedade, né? A gente faz isso com muitos problemas. Muito. Sim, não quer dizer que vamos se entregar tudo, qualquer problema, não. Mas assim, é importante a gente saber se dar o tempo que a gente precisa, sabe? Não burlar a gente mesmo, não tô legal, mas vou fingir que tá tudo bem, Sim. vou, porque uma hora a gente trava, né? Verdade. E uma coisa muito importante, rapidinho, né, antes de encerrar, é que todas as vezes que vem uma crise, é uma diferente da outra. Sim. Então você tem que ficar atenta. Justamente. Porque às vezes você acha que é tal coisa e não é ansiedade. É da sua cabeça, sim. Então você tem que tomar cuidado, porque a nossa mente muitas vezes se torna nossa inimiga. Sim. Então a gente tem que saber, por isso do equilíbrio. E Saber quando é e quando não é. O que fazer. Por isso que às vezes a gente não vai saber o que fazer, certo? Uhum. Então por isso, me ajuda, por favor. Sim, verdade. E da É. nossa experiência, Sim. né, Nath? Tanto a minha como a sua. Lógico que existem os especialistas Sim, sim. para serem mais claros e objetivos, né, de conhecimento, mas nós como pessoas que já sentiram, né, que já passaram por isso, acho que para mim, eu posso falar de fato que você ter o Espírito Santo de Deus, assim, sabe, fez toda a diferença, velho.
Porque quando você está com Cristo, quando você resolve estar disposto, né, a seguir Cristo, você se torna um dependente dele. E quando nós dependemos dele, ele nos socorre, velho. Não que outras pessoas, enfim, né, não, mas só que eu acho que tem que ter essa junção, velho. Sabe, essa junção de corpo, mente e espírito. Porque se a gente não tiver, a gente não consegue, porque necessariamente precisa de uma ajuda psicológica e necessariamente porque quando nós estamos sozinhos, quando acontece a crise, não tem o profissional do nosso lado, mas existe o Supremo, né? Que é Cristo, aí que entra toda a Uma diferença. coisa muito importante é quando tem confusão de mente. Vocês sabem, vocês lidam com jovens, Sim, são líderes sim. de jovens, eu tenho uma. Sim. Então, quando tem aquela confusão na mente, é a hora que começa a crise. Então, assim, até para os nossos jovens mesmo, né? Pede ajuda. Porque se a gente que é adulta se vê num lugar assim, o que eu vou fazer? Imagina eles. Isso, E eles, hoje em dia, têm muito mais vergonha do que Muito mais. a gente. Então, assim, uma dica para os jovens mesmo, procura alguém que você tenha Sim. um pouco de intimidade, Intimidade, um líder, sabe? Eu vejo assim que aqui eles têm tanto apoio, sabe? Que eu não tive. Sim. Lógico, eu não tive porque eu também não quis, né? Sim. Quando eu era jovem. Porém, eu falo sempre pra Bia, talvez você não queira conversar comigo, mas sei lá, tem a Michelle, tem o pastor, tem a Ilana. Eles tem vão me contar, né, Nath? Entendeu? Vai lá. Não sei, alguém que você se identifique. Sim. Fala. Tem que falar. Que nem eu falei, nem que seja falar assim, ó, ora por mim, Justamente. pelo menos isso. Legal. É isso aí. Nath, a gente tá caminhando pro fim. Mas a gente queria saber um pouquinho de quem é a Natália Guimarães. Eita, meu Deus. É isso. Quem é você? Quem é a Nath? Família, esposo, mãe, enfim. Amém. Olha, eu confesso pra vocês que quando eu recebi o convite, né? Até falei pra dona Ilana, Nath, nós queremos te convidar. Daqui a pouco, estou off. Ela já fez de propósito. Ela Porque já, eu já sabia que já na sua rede sai fora. Eu já era. falei, tchau, Nath. Ai, socorro. Quem sou eu? Falei pra você. Quem sou eu? Eu falei, Natália. Falei, eu vou compartilhar A braba das quem fotos, Ó, é que nem eu falei, né? Que esse tempo que eu tenho vivido hoje, eu creio que é um tempo novo. Sim. Eu creio que é um tempo que Deus preparou para que eu... Amém. Assim, eu creio que é colheita. Sim. Eu vou dizer isso, assim. É algo que, às vezes, sabe quando você tá vivendo algo tão bom que você fala assim, ó, nossa, será que de verdade? Eu falo assim, ó, eita, daqui a pouco vai vir uma prova aqui. Não que não tem, Sim. nós temos todos os dias provas, né? Mas hoje eu sou uma pessoa que eu sempre ouvi muito que eu era inconstante. Nossa. Um jugo assim, sempre na minha vida eu tive, ela tá inconstante. Então todos os dias eu sigo essa voz, não pro lado ruim, Sim. mas pro lado bom. E eu digo, eu não sou inconstante, eu sou constante. Amém. Porque foi o Senhor que me trouxe até aqui. Amém. Então hoje eu sou uma nova pessoa. Amém. Sabe? Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova mulher. E tenho tentado viver a cada dia as promessas do Senhor, porque eu sei que quem paralisou fui eu. Né? Então, assim, não foi as pessoas que tiveram culpa, Sim. não foi o Senhor que falou, ó, não, você eu não vou abençoar Sim. mais. Não, porque ele está com as mãos Justamente. estendidas para nos abençoar. Só depende da gente. E eu sei que eu não vivi isso lá atrás por minha culpa. Por escolhas, né, Nath? Por minha culpa, por escolhas. Então hoje eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova mulher. Eu Glória a acredito que Deus. eu estou caminhando para ser uma nova mãe. Eu falo pra Bia, eu não sou tão boa, mas estou tentando. Né? Hoje eu sou esposa. Glória a Deus. Meu, eu ia falar agora. Eu falei assim, você tem uma bênção pra contar aí, né, Nath? Tenho meu marido que com tudo isso que eu contei pra vocês, ele sempre esteve, né, comigo Sim. do meu lado. Isso é a parte mais importante, ele vai pro céu direto. O Anderson, gente, abençoado, vai pro céu sem curva. Vai direto. Você que está assistindo, não fique envergonhado. A sua coroa está garantida. É ele que me apoia aí, junto com o processo com a minha mãe, né, com as meninas, tudo. Então, é isso, gente. Eu creio que o meu encontro com Deus, o meu melhor momento está sendo hoje. Glória a Deus, e que permaneça. Amém. E permaneça uma constante busca. Amém. Porque às vezes a gente fala assim, eu tive um encontro com Deus e a gente se paralisa, né? A gente fala assim, não, a gente tem que encontrar com Cristo todos os dias para ver coisas novas, porque Deus é o Deus de coisas novas, né? Então que a gente possa viver coisas novas sempre, sempre. E que você pode tirar foto do meu... Opa, não. Eu vou. Não haverá. Não haverá. Bom, gente, é isso. E assim, o que eu achei muito legal, né, da história da Nath, é porque às vezes a gente vive a gente acaba de aceitar Jesus, vamos dizer assim, e a gente acha que ali
foi o ápice ou é o ápice da nossa vida com Cristo. E a Nath nos mostra que, assim, depois de muitos anos que ela tá na igreja, ela já disse que esse é o melhor momento que ela tá vivendo com Deus. Então, assim, se você tá assistindo e falou, meu, eu vejo os Talking Casts, mas eu ainda não tive esse momento que as pessoas falam, eu vejo o Talking Cast, mas ainda não consegui sentir esse Deus que eles falam, mas, assim, nunca é tarde pra você poder sentir isso que a Nath tá sentindo, que a gente sente, que a gente já sentiu, enfim, nunca é tarde pra isso. E é isso. Nath, Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar aqui com você. Muito. Né? Que Deus continue abençoando sua vida. Que você seja profeta aí. Que você é profeta de Deus, na verdade, né? Só continue a jornada aí. Que o novo virá sobre a sua vida. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Galera, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você acha, pode ser impactado com esse vídeo, com essa experiência, com esse testemunho da Nath. Compartilhe esse vídeo com amigos, enfim. Também não se esqueça de curtir a nossa página, também se inscrever no nosso canal para que você consiga receber notificações quando surgir um vídeo novo, você já vai saber lá em primeira mão. Todas as redes sociais estão na descrição desse vídeo, tá? No Instagram, YouTube, enfim. E aí, vai lá no Instagram também, segue a nossa página no Insta, lá tem fotos maravilhosas que a Nath tira, a Luana, enfim, todo o pessoal da mídia. Também tem a Nath, que tem um Instagram de fotografia. Qual que é o arroba, Nath? Nath_fotografia. Isso aí, gente, vai lá, curte a página, compartilha, comenta, enfim, você vai ser impactado por essas fotos. Amém? Deus abençoe. E não esquecendo também que nós estamos aqui com esse projeto, né, de Talking Cast. E precisamos aqui, a cada dia, renovar o cenário. Precisamos de ferramentas para... O cenário tá novo. Tá novo, Vocês viram, o cenário tá novo. Aqui estamos evoluindo, porque, né? Lindão. Tá ficando bom, mas é isso. E nós temos patrocinadores, né, que é Amicase, tá bom? Segue lá, também vai estar na descrição aí. Amicase_iPhone, tá? No Instagram. É isso aí, vai estar aí na descrição do vídeo. Tem também a Renove Sol, tá bom? Tem também Instagram, segue lá, a gente vai estar na descrição desse vídeo aí. E também nós vamos finalizar falando de algo muito importante, que é o que tem movido aqui a IBRP, que é o nosso propósito, que é amar a Deus, amar ao próximo e servir ao Rei.